Muito boa noite, então, pessoal da turma 20/CDD04 aí de Rio Preto e cidades próximas. Mais uma aulinha da semana. Professor Bruno Steffen, diretamente aqui da minha casa, para essa aula do conteúdo do curso de vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas, tá? O pessoal que vai assistir aí mais tarde pelo YouTube e o pessoal que está presente aqui agora comigo. Estamos com a Jarcilene, estamos com a Silvia, com o Altair, com a Valdirene e com a Juscele, tá? Então, aí o pessoal que veio assistir a aula agora vai poder compartilhar conosco aí algumas informações, compartilhar conosco aí algum conhecimento bem interessante da aula de hoje. O pessoal também que tiver dúvidas, mais tarde pode entrar em contato comigo via grupo. É só chegar lá no grupo e pedir, né, algumas informações, o que eu puder ajudar vocês, podem contar comigo, vocês sabem disso, beleza? Muito bem. Lembrando sempre o formulário, tá, gente? Depois da aula tem o formulário, coisa que todo mundo sabe fazer, não deixe de fazer. Assim que terminar a aula, já faz. Já chega lá, toca no link, já faz, senão vocês vão esquecer. Às vezes vocês vão ir, né, fazer alguma coisinha e tal, opa, esqueci. Aí depois tem que ficar lá na cobrança em cima de vocês, tá bom? Então não deixe de fazer, você tem até quinta-feira, meia-noite, para estar respondendo esse formulário. Muito bem, tá tendo um workshop muito bacana, viu, pessoal? Aí a escola, né, tá fazendo um workshop bacana, horário aí das 5h40 da tarde, acho que vocês se viram no grupo. Então todas as escolas, né, aí de Franca, Ribeirão e São José do Rio Preto estão convidados, aí os alunos estão convidados a participar do workshop aí de vários temas respectivos ao curso de cuidador. É muito importante para vocês participarem, não sei quem já viu aí, tá? Então assim, aproveitem bastante, façam valer a pena todo esse conteúdo que a escola está dando. Não tem como ser presencial, mas o conteúdo está aqui online, vocês vão aprender também. Então aproveitem todos, né, todos os tipos aí de conhecimento que vocês podem ter, tá certo? Muito bem. Então vamos lá, vamos para nossa mais uma aula do curso aí de vocês, o curso de cuidador. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Quem tiver alguma dúvida, por favor, vai no bate-papo, manda uma mensagem que eu leio aqui. Olha só. Gente, o livro de vocês, Profissão de Cuidador, no capítulo 14, por que eu pulei o 13? Porque o 13 era a prova. Não posso explicar a prova aqui online. Então a gente pula a parte da prova. Capítulo 14 vai falar de um assunto muito delicado, tá? E aqui eu preciso muito assim que vocês entendam isso de uma forma assim bem ética, bem profissional, tá? E assim bem, como é que eu posso dizer, bem responsável, tá? Porque a gente vai falar de violência e maus tratos. Pode ser que aconteça com vocês no ambiente de trabalho? Pode. Vocês podem um dia chegar para trabalhar, o paciente de vocês pode estar ali com hematoma, pode estar sofrendo algum tipo de violência, de maus tratos. Pode ser por parte da família ou não, mas é um assunto delicado de se trabalhar. E vocês têm que entender, tá? Então, porque vocês têm que entender, porque vocês também podem aí fazer alguns tipos de ações, tomar alguns tipos aí de atitudes perante esse conteúdo aqui, tá? Mas a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é violência, o que são maus tratos, tipo de agressão, a gente vai estar vendo nessa aula de hoje. Lembrando sempre, né, da revisão da aula anterior, quando a gente falou de memória e atenção, quando eu fiz aquela aula para vocês, né, sobre o cuidador e a melhora da memória, estimular a memória, atenção, tudo isso. Quando que a pessoa procura ajuda, os afazeres do dia a dia começam a ficar mais complicados, então tem que procurar ajuda. E também os tipos de ajuda para, né, ajudar aí na memória. Então vocês viram aí uma aulinha só sobre questão de estímulos de memória. Teve alguns alunos que me procuraram, professor, eu cuido de um idoso, de uma idosa, uma criança, o que eu posso usar como jogo, né? O que eu posso usar como aí atividade, tudo. Eu fui dar umas orientações aí bacana, isso faz parte, tá? Hoje vamos falar dos tipos de agressão, tá? Dentro dessa aula de violência e maus tratos. Tudo isso está no livro de vocês, mas eu quero, né, passar de uma forma um pouco mais didática para vocês entenderem melhor. Então, os tipos de agressão. Eu vou falar do papel do cuidador nesse momento. O papel de vocês aí, futuros cuidadores e cuidadoras. Como vai ser esse papel de vocês, essa atitude de vocês perante esta situação. Também vou falar da denúncia, tá? Então a denúncia aí vai dar um pouquinho assim de força para vocês, como é que vocês podem denunciar, em quais casos de denúncia, tudo bem? Para vocês ficarem atentos e atentas de o que pode ser feito perante esse tipo de situação, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vocês precisam entender o que significa a palavra violência. Tá? Eu sempre explico assim primeiro o que significa violência, as palavras que a gente vai estudando, para vocês ficarem mais cientes. Violência, gente, é um ato intencional. A pessoa fez porque ela quis.
Tá? Ela agiu de vontade. Então, é um ato intencional de força física extrema. Aí pode ser, por exemplo, quando uma pessoa bate em alguém, tá? Então ela usou um ato ali, uma violência de forma física, ela bateu, ela deu um tapa, esmurrou alguém, tá certo? Ou intimidação moral. Então, xingamento, a parte de encarar a pessoa, né? Aquela coisa de intimidar, certo? E vocês sabem o que é intimidação moral. Vou explicar aqui mais para frente vários exemplos. Essa ação ela pode causar um sofrimento, tá? Principalmente psicológico, se for ver. E influenciar diretamente a integridade física, tá? A saúde e o bem-estar da pessoa. Ou seja, então é um ato intencional de força física e intimidação tal que pode causar um sofrimento. Isso vai influenciar na condição física da pessoa. Então tem que ficar muito atento a isso, porque ninguém gosta de, né, sofrer maus tratos, aí sofrer atos de violência. E o bem-estar da pessoa. A pessoa não está naquele bem-estar, ela não começa mais a ter esse bem-estar, porque isso agride o bem-estar dela, ela não se sente em paz. Então isso é considerado violência, tá bom? No livro de vocês fala bem isso, eu peguei e resumi bastante. E maus tratos? É um pouquinho diferente. Os maus tratos são atitudes, né, que vão ser praticadas contra uma pessoa que esteja sob seus cuidados. Então, por exemplo, eu cuido de uma pessoa, certo? Então, alguma atitude que eu possa fazer que pode causar ali sei lá, um desconforto nesse paciente, nessa vítima, nessa pessoa. Atitude simples, do dia a dia, por exemplo. Um beliscão. Sabe quando, por exemplo, a gente vê, né, criança, assim, às vezes a gente é pai, mãe e tal, e dá um beliscão em alguém, dá aquele beliscão na criança para ela aprender? Tudo bem, a gente fala, tá aprendendo, porque eu estou ensinando, mas é, né, considerado maus tratos. É uma atitude, né, praticada por alguém contra a pessoa que esteja sob seus cuidados, certo? Isso é considerado maus tratos. O empurrão, quando a pessoa empurra alguém, um simples empurrão também é considerado maus tratos. Tem gente que empurra, tá? Porque não gosta que fica perto. Isso é maus tratos. Xingamento. Então, o ato de proferir palavras aí, né, de forma de xingamento, também é considerado maus tratos. O grito. Até o grito. Por exemplo, vocês estão cuidando de alguém, grita com uma pessoa. Ou, por exemplo, o patrão de vocês grita com vocês. Isso é considerado maus tratos. Tá? Tem gente que não aceita, parte para cima. Tem gente que fica chateado, magoado. Isso é considerado maus tratos, tá bom? Gesto inadequado, aqueles gestos de mostrar o dedo, tá? Mostrar assim certas situações aí com o braço. Então, o gesto também é considerado maus tratos, tá bom? E o insulto, insultar alguém, tá bom? Por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver aí semana passada, semana retrasada, aquele desembargador lá de Santos que foi, né, tava andando sem máscara e o guarda chegou, tava filmando tudo. E o cara falou, olha, esse é um analfabeto aqui, tá me multando, eu sou desembargador, não sei o quê. Isso é um insulto. Isso é considerado maus tratos. Se isso for, por exemplo, virar um processo, consequentemente ele vai pagar por esse tipo de insulto aí. Então tem uma diferença de violência e maus tratos para vocês entenderem um pouquinho aí, tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre os tipos de agressões. Muita gente acha que a agressão é só física e psicológica. Não. Eu tenho vários tipos de agressão. E vocês vão ver aqui que esses tipos de agressão, eles podem acontecer dentro de uma casa, que vocês estão cuidando de alguém, dentro de um hospital, tá bom? Na sociedade em si. Então vamos entender um pouquinho quais são estes tipos de agressões. Eu tenho a agressão física, eu vou explicar cada um deles, tá? A agressão psicológica, a agressão financeira, tá? Eu tenho a agressão sexual, a agressão medicamentosa, a agressão moral, eu tenho o abandono e a negligência. Esses 8 nomes aqui são respectivos a também tipos de agressões, ou seja, aquilo que a pessoa pode sofrer, tá bom? Por isso que eu falei, muita gente acha que é somente a agressão física e a agressão psicológica, mas não, eu tenho outros exemplos aqui e vamos entender cada um deles a partir de agora. Bom, a primeira é a agressão física. Aqui não tem o que se discutir. É usar a força física de forma intencional para machucar alguém. Então, por exemplo, mulheres que podem apanhar dos maridos, dos companheiros. Isso é uma agressão física.
Ele faz aquilo porque ele deseja causar, né, uma forma intencional, causar ali algo para machucar essa mulher. Pode ser que um filho de um idoso, a mãe de uma criança que vocês cuidam, usem, né, estão usando violência física perante aquele paciente. Então, é usar a forma física, usar a força física de forma intencional para machucar, para causar ali uma lesão no corpo de uma pessoa. Eu tenho a violência psicológica. Aqui é proferir insulto e grito. Insultar alguém, falar mal, gritar com alguém. Quando eu ameaço alguém, por exemplo, também estou causando uma violência psicológica. Tá bom? A humilhação, aquele exemplo lá mesmo que eu falei do guarda lá que foi insultado pelo desembargador. Aquilo é uma agressão psicológica. Chama a pessoa de analfabeto. Tá? Então, olha só, isso é uma agressão. Manter em cárcere como deixar em um local escuro, por exemplo, ou não dar alimentação, também é uma agressão psicológica. Existem pais que castigam filhos dessa forma. Por exemplo, você vai ficar 10 minutos na sala ou no quarto, no escuro, trancado, para você aprender. Isso gera uma revolta, isso gera uma agressão psicológica. Porque a criança tem medo do escuro. Ela vai o que imaginar ali? Vai imaginar coisas horríveis. Monstro, não sei o quê, tudo bem. Mas isso vai causar medo. Isso é uma agressão psicológica. Não dar alimentação, por exemplo, também é uma agressão psicológica. Tá? Então, isso faz a pessoa se traumatizar psicologicamente. Então, a gente tem que entender um pouquinho quais são esses tipos de agressão para vocês aí verem como que pode funcionar no mercado de trabalho de vocês. Vai que tem alguma casa que está fazendo isso? Deixa um idoso isolado, tá? Ou uma criança num quarto escuro? E aí? Temos a popular agressão financeira. Isso aqui acontece muito, principalmente em residências aí, em lares, em famílias que têm um status financeiro um pouco melhor. Apropriar-se de bens, propriedades, aposentadoria ou pensão sem a autorização do indivíduo. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor, vocês estão cuidando aí de um paciente de 90 anos de idade, que tem uma herança. Então, às vezes os filhos, parentes, não sei, estão de saco cheio. Não vê a hora de morrer para dividir ali a herança. E aí? Tem gente que até arma contra esse tipo de pessoa para que possa se apropriar de bens, propriedades. Existe isso, gente. A gente vê na televisão. Tá? Então, isso também é uma agressão financeira. Para eu se apropriar ali de todo benefício lucrativo, eu vou causar ali um tipo de agressão. Então, eu vou se apropriar sem autorização do indivíduo. Tá bom? O que mais? Bom, a sexual. Aqui é o abuso de caráter sexual. Tá? É sem consentimento. É quando a mulher, ou mesmo o homem, também pode sofrer abuso sexual. Criança. Ela não tem consentimento, ela não autoriza, ela não quer. Então é uma ação violenta, que pode ser mesmo a parte física, que no caso é o abuso físico sexualmente, tá? Ou ameaça, ou insulto. Por exemplo, aquela cantada no ônibus. Sabe aquela coisa que acontece nos ônibus em São Paulo, principalmente, no metrô? Então, por exemplo, esbarrar ali, o homem esbarra na mulher com aquela atitude, né, de querer esfregar mesmo. Isso é uma agressão sexual, certo? Então, ameaça, por exemplo, tudo isso é considerado agressão sexual. É uma ação violenta sem consentimento. Beleza? Existe também a agressão medicamentosa. Pode ser que também vocês um dia vão ver. Olha só, forma indevida de administrar medicamentos. Então, pode ser que uma pessoa está dando medicamento para aquele paciente ali, para aquele parente, para aquele amigo, para aquele pai, mãe, não sei. E está dando de forma errada, indevida, para dopar a pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa é agitada, às vezes a pessoa ela não fala demais, tal. Eu não quero perturbação para mim, eu vou sedar ela o dia inteiro. Isso é uma agressão. Tá? Olha só, forma indevida de administrar medicamento. A pessoa não precisa daquele medicamento, só que ela está sendo induzida a tomar. Sendo o aumento ou diminuição da dosagem. Ou mesmo, até mesmo a recusa em medicar. Tem gente que se recusa a medicar para que a pessoa, por exemplo, tenha doença e possa falecer mais cedo. Tá? Existem ideias assim. Então, vocês entenderem que também existe um tipo de agressão. Tá? Agressão medicamentosa. Isso também é uma coisa que acontece muito e é grave. Tá
bom? Pra vocês entenderem aí. Tudo isso está no livro. Depois eu tenho a agressão moral, tá? É o uso de palavras que depreciam e desrespeitam a dignidade. Aqui não é igual a violência psicológica, a agressão psicológica. Aqui já é uma agressão moral. É quando eu desfaço de uma pessoa. Olha esse exemplo aqui. Isso que está na tela de vocês é um exemplo clássico de agressão moral. É o popular bullying, tá? Que muitas crianças sofrem na escola. Então, palavras, gestos, tem gente que até bate, vai parte para a violência física. Então, desrespeita a dignidade, caráter, identidade do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que é transgênero, gay, lésbica, tá? Tem ali a sua opção sexual. E quando as pessoas na rua vão xingar, vão ali ferir a dignidade, o caráter, a identidade do indivíduo, isso é considerado uma agressão moral. Tá? Falta de respeito. Isso acontece muito. A pessoa pode ser obesa, né? A pessoa pode rir na cara dela, ou anorexa, muito magra. E aí? Então, tem tudo isso. Isso é um tipo de agressão moral, tá? Perante a sociedade em si, que vai desrespeitar a dignidade e o caráter do indivíduo. Por fim, a gente tem o abandono, tá? Depois tem a negligência, vamos falar do abandono. O abandono é a ausência familiar ou responsável. Ou seja, é quando a pessoa ela não tem alguém que é responsável por ela. Porque até então ela tem que ter alguém responsável. O Estatuto do Idoso, da criança e do adolescente fala disso. Só que, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui, ó. Olha só, vocês estão vendo na imagem aí. Tá? Muitas famílias não têm como, por exemplo, pagar um cuidador, ou nem querem pagar um cuidador, e tem lá a senhora, o senhor idoso em casa. Vai colocar num asilo e abandona. Tá? E deixa lá. Não vai mais ver, não vai mais visitar. Simplesmente eu joguei num asilo e acabou. Olha esse exemplo aqui, essa senhora. Tá lá, ó, Sebastiana, vem me visitar. Pode ser a filha dela, não sei, tia, irmã, não sei. Mas era quem tomava conta. E agora essa pessoa não toma conta mais. Então é a ausência familiar ou responsável. Então ali a pessoa não tem alguém que tenha responsabilidade em cima dela, que proteja ela. Então nesse caso é considerado abandono. E o que a gente tem de lar, o que a gente tem de asilo, assim, não está escrito. A negligência. Por fim, a negligência. Olha a foto. Temos um mendigo aí. A negligência, recusar ou omitir cuidados de saúde, ocasionando danos físicos ou psicológicos ao paciente. Eu estou vendo aí, olha só, estou vendo um mendigo. Ele pode estar passando fome, ele pode estar passando frio, tá? Ele pode estar tendo alguma doença, precisando de alguma coisa, pelos cuidados da saúde. Eu olho e recuso. Eu olho e omito. Isso a sociedade faz. Nós fazemos isso todos os dias. Tá? A gente passa em frente aí, por exemplo, mendigos, e a gente acaba ignorando, se for ver. Isso é negligência. Claro que existe a negligência maior por parte dos órgãos superiores, do governo, da prefeitura. Tá? Mas a sociedade também tem parcela de culpa nisso. Então, também entender que isso é uma forma de negligência. Certo? É a recusa ou omissão de cuidados em saúde. Certo? Muito bem. Quero mostrar para vocês uma tabela muito aqui importante. O Disque Denúncia, vocês vão ver daqui a pouco, ele tem lá os casos, né, registros de casos, que foi feito aí ao longo de um período, sobre quais tipos de violência, quais tipos de agressão são mais comuns no cotidiano das pessoas. Esse gráfico em forma de pizza fala muito disso. No livro de vocês consta esse gráfico. Tá? Eu coloquei para explicar para vocês. Olha só, a maior parte desse disco aí, dessa pizza, 39%, é a negligência. É isso que eu acabei de falar. Tá? O ato de omitir ou recusar dar ajuda ali da questão da saúde a uma pessoa que precisa. Então a negligência, ela é a grande parte aí do disco denúncia. Por quê? A pessoa, né, se recusou a ajudar. Tem médico que se recusa a ajudar um paciente. Tem pessoas que se recusam a ajudar alguém. Então, 39%, seguido de 26% da violência psicológica. É aquela que eu expliquei, de causar medo, de causar uma perturbação que possa ferir a questão psicológica do indivíduo. Tá bom? 20% a violência financeira. Olha só, terceiro lugar, violência financeira. Apropriar-se de bens, de dinheiro, de pensões, sem o consentimento da outra pessoa. E em quarto lugar, a violência física. A gente acha que a física é a principal. Não, a principal é a negligência.
seguido da psicológica, da financeira e depois da violência física. Tá? Depois vem a sexual, vem aí a violência medicamentosa. Então, para vocês entenderem, tá? Que a negligência faz parte aí, é a grande causa do disque denúncia em respeito à violência e maus tratos. Certo? Aqui uma coisa importante que vocês têm que entender. Quanto mais próxima é a relação do indivíduo com o agressor, vou dar um exemplo aqui. Filho que maltrata pai. Olha como é que essa relação é próxima. Ou pai que maltrata filho. Tá bom? Mais difícil de romper o ciclo de violência. Fica mais difícil romper. Como é que eu tiro o filho do pai? Ou o pai do filho? E aí? Então, isso daqui é uma coisa muito séria de se entender. Às vezes vocês vão cuidar de alguém, ou vocês estão sabendo de um caso aí, um vizinho, que mora só o filho e a mãe. Ou o filho, o pai e a mãe, e o filho ali causa esse tipo de transtorno. Então, é muito difícil romper esse ciclo de violência. É complicado. Para onde cada um vai? Às vezes o único lugar de morar é ali. Então você tem que entender isso. Quanto mais próxima a relação, mais difícil de se romper. Tá certo? E o paciente? E o paciente de vocês que vocês estão cuidando? Tá? O idoso, a idosa, a criança, o adulto, não sei. Como é que ele se sente? Ele tem medo. Ele sempre vai ter medo. E nesse caso ele pode ter tanto medo que ele não vai abrir a boca. Dá uma ideia, vocês podem trabalhar com uma idosa, igual essa foto aqui, ela apanha do filho, vou dar um exemplo, ou apanha do marido. E quando vocês forem cuidar, ela não vai falar nada, por medo do agressor. Ela acha que se for descoberta, aí vai ser pior. Tá? Então é onde vem aquela sacada do cuidador e da cuidadora perceber, conhecer o paciente, ir a fundo, tá certo? O sentimento de culpa. Então a pessoa ela pode se sentir ela culpada porque tem o agressor. Por que a pessoa começou a agredir ela? Por alguma culpa? Alguma coisa que ela fez errado? E aí? Tá? Ela vai se sentir inútil ou impotente. Vocês estão trabalhando, por exemplo, com uma criança. Estão trabalhando com um idoso. De uma hora para outra, ela se sente inútil, impotente. Opa, alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo? Olha aquele olhar clínico que o cuidador tem que ter. A saúde mental vai estar abalada, obviamente. Porque imagina, vocês estão lá tranquilos, de repente vocês estão apanhando de alguém. Como é que vai ficar a saúde mental de vocês? Vocês estão, por exemplo, cuidando aí do filho de vocês, o filho de vocês aí já é de maior, não sei e tal, e ele começa a bater em vocês, são pais. E aí? Tudo bem, vocês vão às vezes até retrucar tudo, pôr para fora de casa, mas como é que fica a saúde mental? Nossa, o meu filho fazendo isso comigo. E aí? Qualidade de vida prejudicada, óbvio. Ninguém fica em paz. Ninguém fica em paz. Se eu tenho alguém que está me causando maus tratos e violência, como é que eu vou ficar em paz? Não tem jeito. Então, a qualidade de vida fica prejudicada. Eu não consigo mais ter gosto para sair, não tenho gosto mais para ver uma televisão. Eu não tenho mais felicidade. Isolamento. Aí a pessoa vai se isolar. Ela não quer sair, ela prefere ficar na dela. Às vezes ela prefere ficar até tipo assim, eu sofro agressão, mas não vou falar nada. Eu prefiro sofrer agressão do que denunciar. Então, aí são características que o paciente vai apresentar e que o cuidador e a cuidadora vão perceber. Necessitam perceber esse tipo de característica. Tá? Então, vocês têm que sempre ter esse olhar clínico. Qual que é o papel de vocês? Identificar tipos de violência. Olha o olhar clínico. Tá? Se desculpar quando vocês cometem alguma coisa. O cuidador, pode ser que uma hora ou outra ele perca a paciência sem querer. Ele vai gritar, não, mas não é assim. Se desculpe, tá? Porque aquele grito pode ter causado um trauma ali, naquele momento, naquele paciente. Se desculpe, tá? Às vezes beliscou sem querer, se desculpa, certo? Ter empatia é se pôr no lugar do próximo e ter paciência. Porque às vezes a pessoa ela vai demorar a apresentar, ela vai demorar a querer falar. Pode ser que a idosa espera você chegar, o idoso espera você chegar para comentar o que aconteceu com o filho e com a filha. Tenha paciência, ouça, tá bom? Isso é o papel do cuidador perante essa situação. Denunciar. Gente, aqui é o seguinte, eu não vou obrigar a falar, pessoal, vocês têm que denunciar. Isso aqui é uma opinião minha, tá? Eu estou sendo aqui agora imparcial com vocês. Então, nesse caso, é o seguinte, o cuidador, ele pode ser punido por negligência.
que é negligência? É eu me recusar a ajudar. Eu estou vendo, eu falei, ó, estou vendo esse mendigo aqui. Eu me recuso a ajudar. Então, estou cometendo um ato de negligência. Vocês estão vendo o paciente de vocês sofrer uma agressão. Se vocês não denunciarem, vocês podem ser punidos e punidas. Porque vocês estão convivendo num ambiente de crime e maus tratos. Tá? Então é assim, vai de vocês. O que vocês acham que vocês têm que fazer? Tá? Eu não vou falar, não, pessoal. Ó, aconteceu, chama a polícia. O professor ensinou que tem que ser. Não, estou sendo aqui imparcial com vocês. Vai da cabeça de vocês. Mas vocês podem ser punidos. Certo? Denúncia. No nosso país existem leis. Vocês viram, estudaram leis comigo. Eu falei do Estatuto do Idoso. Eu falei do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei da Acessibilidade. Os direitos humanos. Então eu falei de um monte de lei para vocês nas aulas que a gente teve. Tá? Então, se tem lei, é porque essas leis protegem as pessoas. Tudo que acontece de errado com isso, a pessoa tende a pagar. Então, caso seja comprovada a agressão, o agressor pode ser multado ou até mesmo detido. Só que o cuidador ele pode ir junto, porque ele está negligenciando. Ele está sabendo que tem um crime acontecendo ali naquela residência, naquele hospital, naquele lar, naquele asilo. E aí, estou compartilhando e defendendo isso? Tá? Então, para vocês entenderem que a denúncia está aí, ela pode ser feita, certo? Como que ela pode ser feita? Através do Disque Direitos Humanos, que é o 100, e do SOS Idoso, que é esse número aí, o 0800 084 1021. Então existe o SOS em caso de violência, maus tratos. Aqui eles vão colocar vocês como sigilo absoluto, tá bom? Por exemplo, tem casos de denúncias de lares de idosos que estão aí maltratando os seus pacientes, os idosos, tá? Isso fere os direitos humanos, como eu expliquei para vocês, os direitos básicos à vida. Então, para vocês entenderem que existe como denunciar, tem como denunciar. Vocês vão denunciar? Tá? Fica a dica. Então, pensem sempre no paciente de vocês. Está sofrendo maus tratos? Qual tipo de maus tratos? Ele está apresentando ali atitudes que não estão legais, que estão mudando ali a sua característica, a personalidade? Então já começa a ficar meio suspeito aí, ó, o que pode estar acontecendo, né, com ele, dentro da casa no momento que eu não estou. Será que essa pessoa está sofrendo algum tipo de violência? Será que eu devo ou não denunciar? Certo? Então fica a dica para vocês. Beleza, meninada? Hoje a aula foi curta, só que já está acabando já. Então eu falei para vocês sobre tipos de agressão, o papel do cuidador nesses momentos e a denúncia. Expliquei o que é denúncia, expliquei que o cuidador também pode aí ser detido também por questão de negligência. Beleza? Semana que vem eu vou falar sobre rotina. A importância que existe dentro da rotina. Por que tem que ter rotina? Tá? Vocês vão entender o porquê nessa aulinha da semana que vem. Certo? Agora eu vou aqui tirar o compartilhamento de tela de vocês e vou abrir o microfone para perguntas, caso alguém queira perguntar alguma coisa. O microfone de vocês está ligado. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Ninguém? Não. Ih, vocês estão com muita vergonha, hein? Bom, então tudo bem. Já que ninguém quer perguntar, vou ativar aqui. Pessoal, é isso. Tá? Eu peço para vocês derem uma lida aí no capítulo 14 do livro, tá bom? Hoje eu tô meio com a garganta ruim, então estou muito bem explicativo hoje, igual eu tô acostumado. Mas dê uma lidinha lá, bonitinho para vocês verem. Recapitulem o conteúdo para aprenderem mais a respeito. Tá tudo aí no livro, tá certo? E semana que vem mais uma aulinha aí do curso de vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo, certo? Qualquer dúvida, por favor, me chame no grupo. Faça um formulário que eu vou enviar daqui a pouquinho lá no grupo também. E terça-feira às 8, mais uma aula do curso de vocês até essa pandemia passar. Beleza? Dá um joinha aí pra mim. A Silvia tá aí, ó. Tem ela que tá fazendo certinho as lições, né, Silvia? Eu tô ligado. Parabéns, isso mesmo. Pega isso aí, ó. Firme e forte, tá? Então eu quero agradecer a Silvia, a Rosângela, a Valdirene, a Altair, a Gersilene, a Juscelia e a Júlia que participaram com a gente, pessoal que vai assistir mais tarde também. Pessoal, boa noite para vocês, ótima semana aí, bom final de semana até terça-feira, se Deus quiser. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.